Imagine que você está em uma sala vazia e avista uma mesa com diversas fotografias misteriosas sobre ela. As imagens variam de enigmas arqueológicos a fenômenos sobrenaturais. A cada imagem, um título está escrito destacando sua natureza intrigante. Mas será que você é capaz de explicar cada uma dessas fotografias? Eu sou Francisco Carlos e no vídeo de hoje vou te mostrar 12 imagens históricas e raras que nem mesmo os cientistas conseguiram explicar. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E antes de começarmos, conheça o GM2 Pro. Esse fone é surreal, possui um design incrível e também tem um cancelamento de ruído. Seu sistema de toque serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay para ter uma experiência melhor nos jogos. Esse fone é excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria tem duração de até 5 horas seguidas e com a capinha você consegue recarregar mais de 4 vezes, proporcionando mais de 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom FUTURO10 para um super desconto. O link está aqui na descrição. Agora vamos ao vídeo. O terceiro segredo de Fátima. 1917, vilarejo de Fátima, Portugal. Nessa foto, vemos 3 jovens simples com um profundo olhar. Até aí, não há nada demais. Mas o que eles presenciaram vai te deixar arrepios. Esses são os 3 jovens pastores portugueses, Lúcia Santos, Jacinta e Francisco. Eles afirmam que presenciaram a aparição da Virgem Maria, a mãe de Jesus Cristo. E segundo a história, a Virgem Maria contou a eles 3 terríveis segredos sobre o futuro da humanidade. Entre maio e outubro de 1917, a Virgem Maria apareceu 6 vezes aos 3 pastores e os disse que voltaria sempre no dia 13 de cada mês. E essas crianças imediatamente contaram sua história aos seus pais. As pessoas não acreditaram nas crianças que insistiam que seriam visitadas pela Virgem Maria no dia 13 de outubro. E assim, no dia 13 de outubro de 1917, cerca de 70 mil pessoas se reuniram em Fátima e presenciaram o que ficou conhecido como o Milagre do Sol. Nesse dia, estava chovendo muito e todos estavam encharcados. Todos olharam para cima, as nuvens se espalharam, eles conseguiram olhar o sol que estava dando voltas em todo o céu, até que, de repente, ele veio rapidamente em direção à terra. Todos choravam, gritavam e confessavam abertamente os seus pecados, até que, gradualmente, o céu voltou ao seu lugar no céu. E quando as pessoas olharam ao seu redor, tudo estava seco, suas roupas, o chão, como se nada daquilo tivesse acontecido. Esse evento ganhou ainda mais credibilidade quando o Vaticano, após uma análise minuciosa, anunciou oficialmente que o Milagre do Sol era digno de crédito. E também foi levado a sério as 3 visões da Virgem Maria que foram compartilhadas com as 3 crianças. O primeiro segredo mostrava uma visão do inferno. Lúcia pôde ver o quão horrível ele era, descrevendo como um mar de fogo embaixo da terra, enquanto o segundo fazia uma premonição sobre a Primeira Guerra Mundial, seguida de outra guerra. O terceiro segredo é o mais perturbador e foi mantido em sigilo por mais de 20 anos. Foi escrito em um envelope lacrado, até que no 64º aniversário da primeira aparição de Fátima, aconteceu um evento que acabou levando à revelação do terceiro segredo. O Papa João Paulo II sofreu uma tentativa de assassinato. Ele foi baleado e esteve muito perto da morte, mas sobreviveu. Após se recuperar, o Papa decidiu então abrir o envelope, pois não acreditava que o atentado que sofreu no mesmo dia do aniversário da aparição da Virgem Maria poderia ser coincidência. Quando abriu o envelope, o Papa não acreditava no que via. A profecia descrevia o bispo com um vestido branco, caminhando em direção a uma cruz, lutando para alcançá-la, enquanto estava cercado pelos cadáveres de mártires. E quando chega ao topo do monte, é atingido por balas e flechas. O Papa viu isso como
a confirmação do relato das crianças e que a Virgem Maria estava tentando o proteger. Após isso, as crianças foram canonizadas e se tornaram santas. A carta de Lúcia permanece guardada pelo Vaticano, mas fica um mistério no ar. O Vaticano realmente relatou todas as informações da carta ao público? Será que eles sabem algo que nós não sabemos? Então deixe seu comentário enquanto vamos para o próximo item. O enigma de Solway Firth. Uma das fotografias mais confusas da história surgiu durante um passeio da família Serene em 1964. Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, Inglaterra, tirou uma foto de sua filha em um campo perto de Solway Firth. Quando a foto foi revelada, revelou uma figura inesperada no fundo, um aparente astronauta. A figura parece ser uma entidade alta vestida de branco, com um capacete ou viseira de costas para a câmera. Templeton afirmou que não havia mais ninguém por perto quando ele tirou a foto. O filme foi examinado pela Kodak e por fotógrafos da polícia que não encontraram nenhuma evidência de adulteração na foto. Alguns sugeriram explicações razoáveis, como o capacete ser o cabelo da própria filha e a suposta figura ser a sombra do cabelo dela em seu rosto. No entanto, apesar dessas explicações plausíveis, a foto continua a cativar a imaginação. Ela tem sido tema de inúmeros programas de TV e documentários, fomentando especulações sobre alienígenas, viajantes do tempo e seres interdimensionais. O mistério da fotografia misteriosa de Jim Templeton no Solway Firth continua sendo uma peça icônica da história inexplicada. O incidente do Lago Falcon. O incidente do Lago Falcon, registrado na história canadense, ocorreu em 20 de maio de 1967 e é um dos encontros com OVNIs mais renomados. Steven Michalak, um geólogo amador e mecânico industrial, ele estava fazendo prospecção nas proximidades do Lago Falcon, Manitoba, quando se deparou com duas aeronaves peculiares. Uma delas pousou ousadamente nas proximidades, despertando a curiosidade de Stephen. Ele corajosamente esboçou o objeto enigmático e tentou tocá-lo, o que resultou em uma queimadura causada por uma saída de exaustão em forma de grade. Quando a nave decolou, Stephen sentiu náuseas e desorientação e ficaram marcas em forma de grade em seu peito. Fotografias dos ferimentos de Stephen e esboços da aeronave ganharam as manchetes, atraindo tanto entusiastas de OVNIs quanto céticos. Exames médicos e investigações da polícia canadense e da Força Aérea não conseguiram oferecer uma explicação definitiva para o ocorrido. O inexplicável. O inexplicável é a presença de objetos anacrônicos em obras de arte históricas. Um excelente exemplo disso pode ser encontrado na pintura do século XV intitulada Madonna com São Giovannino, atribuída ao artista italiano Domenico Ghirlandaio. O enigma não reside nos temas principais da pintura, mas sim em um elemento peculiar no fundo da obra. Na pintura, vemos a Virgem Maria com o bebê São João Batista sobre seu ombro esquerdo. No entanto, é possível observar um estranho objeto brilhante no céu, sendo testemunhado por um homem e seu cachorro. O homem parece estar protegendo os olhos, possivelmente indicando o brilho do objeto. A forma e o brilho desse objeto levaram alguns observadores a especular que ele representa um OVNI, citando-o como possível evidência histórica de vida extraterrestre. Além disso, o objeto parece imitar raios de luz, adicionando a um ambiente sobrenatural. Céticos argumentam que o objeto é uma representação do divino, possivelmente retratando um anjo ou o Espírito Santo, elementos comuns na arte religiosa da época. Outros sugerem que ele poderia representar a estrela de Belém ou um sinal miraculoso nos céus. Apesar dessas interpretações, o significado exato e a representação desse estranho objeto na pintura permanecem desconhecidos. O próximo item que vou te mostrar é tão inexplicável quanto esse também, viu? E se você está gostando do vídeo, por favor, confere aí. Se você deixou seu like, para você não custa nada, né? Mas é importante para nós aí. Pronto. Agora vamos continuar.
Mapa de Piri, com o nome de seu criador, o almirante otomano e cartógrafo Piri Reis. Esse mapa tem intrigado historiadores e cientistas desde sua descoberta. Desenhado em 1513, é um mapa mundi com foco nas costas da Europa, norte da África, Oceano Atlântico e partes das Américas, incluindo a Antártica. O mistério reside na representação surpreendentemente precisa das partes das Américas, especialmente da costa da América do Sul. Vale lembrar que em 1513, o conhecimento europeu do Novo Mundo ainda estava em estágios iniciais. No entanto, o mapa descreve características geográficas com um nível de detalhe que não deveria ter sido possível para a época. Ainda mais desconcertante é a representação da costa da Antártica livre de gelo. Acredita-se que a última vez que a Antártica não tinha gelo era cerca de 34 milhões de anos atrás, muito antes da existência da civilização humana. Como Piri Reis poderia ter acesso a tais informações? Acredita-se que o mapa tenha sido compilado a partir de várias fontes, algumas das quais, de acordo com Piri Reis, eram antigas e não existiam mais. Pode ter havido uma civilização passada com conhecimento avançado em cartografia. Os céticos sugerem que a representação da Antártica é baseada em suposições e interpretações errôneas ou partes mal desenhadas da América do Sul. Alguns também argumentam que o mapa mostra como os marinheiros da época imaginavam que o mundo parecia, em vez de ser um registro preciso. Independentemente das explicações, o mapa da raça de Piri continua a intrigar os pesquisadores. Suas curiosas anomalias e precisão surpreendentes servem como um testemunho das complexidades da história e da profundidade do conhecimento de nossos ancestrais. O Pé Grande. Indiscutivelmente, a peça mais famosa e debatida de evidência criptidélica é o filme Patterson-Gimlin, um curta-metragem que supostamente mostra o pé grande em carne e osso. O filme foi capturado em 1967 no norte da Califórnia, com Roger Patterson e Bob Gimlin. A película retrata uma grande criatura peluda bípede caminhando por uma clareira. Apesar de inúmeras análises, a autenticidade do filme permanece fortemente contestada. Os críticos sugerem que poderia ser um homem em um traje, enquanto os defensores argumentam que os movimentos da criatura e sua anatomia se assemelham mais aos de um primata desconhecido do que aos de um humano. Seja uma farsa ou uma descoberta monumental, o filme Patterson-Gimlin continua a fascinar e provocar discussões sobre a existência de criaturas indescritíveis que podem estar espreitando nos cantos inexplorados do nosso mundo. Surfista viajante do tempo. Às vezes, os mistérios mais intrigantes são encontrados em ambientes comuns. No caso, temos uma fotografia sem data da década de 1930 que mostra banhistas na costa da Colômbia Britânica, no Canadá, vestindo trajes de praia típicos da época. No entanto, tem um homem que se destaca na imagem, dando origem ao mistério do surfista viajante do tempo. Esse homem parece estar vestido com roupas modernas, como uma camiseta estampada, shorts e um penteado mais condizente com o final do século XX ou o início do século XXI, ao invés da década de 1930. Foi sugerido que a camiseta moderna do homem é, na verdade, um suéter enrolado nas mangas e seus shorts são apenas calças enroladas. Ambas as explicações podem ser plausíveis para um dia quente na praia. Seu penteado moderno também pode ser resultado do vento ou do cabelo molhado, ao invés de ser um reflexo do anacronismo da moda. Apesar das possíveis explicações lógicas, a fotografia continua a provocar debate e especulação. O surfista mantém uma aura de mistério. Um monstro da Ilha Hook. O mundo dos mistérios inexplicáveis não se limita apenas à Terra. O mar também tem sua parcela de enigmas. Um desses enigmas é o monstro marinho da Ilha Hook, capturado em uma fotografia tirada em 1964 por Robert Lasserec, um francês de férias na Austrália com sua família.
A criatura mostrada na fotografia é uma enorme entidade parecida com um girino, estimada em 20 a 30 metros de comprimento, espreitando nas águas rasas da ilha de Stonehaven Bay, na ilha Hook. A imagem mostra uma forma escura enorme sob a água, com uma cabeça e um olho, junto com um corpo sinuoso que se estende nas profundezas. Muitos especularam que poderia ser um réptil marinho pré-histórico sobrevivente, como um plesiosauro ou uma gigantesca espécie desconhecida de enguia ou arraia. No entanto, outros sugeriram que poderia ter sido uma farsa elaborada, talvez uma folha de plástico com peso e arranjada para se parecer com um monstro marinho. Apesar do ceticismo duradouro, a fotografia capturou a imaginação do público por décadas. O monstro marinho da ilha Hook continua sendo um mistério marinho duradouro. Rosto de Marte. Em 1976, a sonda Viking Orbiter estava em missão a Marte quando capturou uma série de fotografias da região de Sidônia. Entre essas imagens estava a famosa imagem conhecida como Quadro 35A72, que revelou um local notável, uma colina de 2 quilômetros de comprimento que se assemelhava a um rosto humano esculpido na superfície marciana. Esse rosto em Marte gerou especulações generalizadas. Alguns sugeriram que poderia ser uma formação natural, enquanto outros propuseram que poderia ser um monumento colossal construído por uma antiga civilização marciana. A imagem enigmática alimentou o debate sobre a possibilidade de vida extraterrestre e tornou-se um tópico popular na ficção científica e nas teorias da conspiração. Apesar de imagens subsequentes de alta resolução terem revelado que se tratava de um truque de luz e sombra, o rosto de Marte continua a ser um ícone duradouro na busca pela compreensão de nosso planeta vizinho. A enigmática pirâmide lunar. Em meio às milhares de fotografias lunares tiradas durante as missões Apollo da NASA, uma imagem particular conhecida como Imagem Apollo 17 provocou um fervoroso debate. Nesta fotografia enigmática, uma sombria forma piramidal emerge da superfície da Lua, desafiando as cenas familiares de crateras e rochas. Ufólogos e entusiastas da história alternativa aproveitaram essa característica peculiar, propondo-a como evidência de uma antiga civilização lunar ou mesmo de intervenção extraterrestre. Eles argumentaram que a geometria e a orientação impressionantes da pirâmide são muito precisas para serem uma mera formação natural. No entanto, os céticos rebateram essa teoria, sugerindo que a pirâmide nada mais é do que uma ilusão de ótica, resultado de luz e sombras pregando peças em uma colina lunar regular. Apesar de inúmeras análises e debates calorados, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada sobre a verdadeira natureza da estrutura semelhante a uma pirâmide. Aumentando a intriga, essa pirâmide foi fotografada no Vale do Litro de Taurus, uma região da Lua explorada por astronautas durante a missão Apollo 17. No entanto, curiosamente, nenhuma menção a tal estrutura existe nos registros da missão da NASA ou nos testemunhos dos astronautas, deixando a história da pirâmide lunar cheia de incertezas. O OVNI de McMinnville. Naquele fatídico dia 11 de maio de 1950, Evelyn Trent estava voltando para sua fazenda em McMinnville, Oregon, quando uma visão de tirar o fôlego surpreendeu seus olhos. Um objeto metálico em forma de disco pairava misteriosamente no céu. Rápido em sua reação, seu marido, Paul Trent, pegou uma câmera e tirou 2 fotos antes que a ambígua nave se afastasse. Quando as fotos foram reveladas, revelaram um objeto em forma de disco suspenso contra o brilhante céu, tornando-se instantaneamente uma das fotografias de OVNIs mais famosas da história. O jornal local publicou as imagens, provocando a atenção de uma nação curiosa em todo o país, chegando até mesmo à revista Life. Naturalmente, os céticos sugeriram, propondo teorias de fraude, como um modelo suspenso ou um truque de edição. No entanto, os Trents defenderam firmemente a autenticidade de suas imagens extraordinárias ao longo dos anos. Várias análises, incluindo melhorias digitais e reconstruções de modelos, foram conduzidas nas fotos do OVNI de McMinnville.
Embora algumas descobertas tenham sugerido a presença de um objeto pequeno nas proximidades, nenhuma delas conseguiu provar ou refutar definitivamente sua autenticidade. Como uma relíquia icônica dentro da pesquisa de OVNIs e do domínio público, as fotos do OVNI de McMinnville continuam a ser uma evidência convincente e inexplicável de uma possível visitação extraterrestre. Última foto tirada a bordo do farol Eilean Moor. Imerso em mistério e especulação, o incidente do farol das Ilhas Flannan de 1900 é um episódio desconcertante na história marítima. Localizado na costa oeste da Escócia, o farol em Eilean Moor, a maior das Ilhas Flannan, era tripulado por 3 guardiões experientes. Em dezembro de 1900, os 3 guardiões desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás um farol vazio, cheio de perguntas sem resposta. A última fotografia tirada no farol antes do desaparecimento dos guardiões mostra um dos guardiões, Thomas Marshall, com uma expressão preocupada, enquanto uma tempestade parece se formar ao fundo. Considerando que o livro de registro encontrado no local relatava condições climáticas severas, essa fotografia foi vista como um arrepiante presságio de um desastre. A enigmática foto tirada a bordo do farol Eilean Moor e o subsequente desaparecimento dos guardiões demonstram o poder convincente das imagens em eventos históricos. Embora a fotografia possa não fornecer evidências ou respostas conclusivas, ela adiciona uma camada assombrosa de intriga ao mistério. Ela encapsula o clima sinistro que permeava o farol antes do desconcertante desaparecimento de seus guardiões. Como tal, essa fotografia continua sendo um poderoso testemunho das incógnitas arrepiantes que se escondem nos cantos remotos do nosso mundo. Inclusive, esse caso rendeu um baita filme chamado O Mistério do Farol, no qual o diretor tenta imaginar o que aconteceu com os guardiões. O que você achou dessas histórias e imagens, hein? Consegue explicar alguma delas? Então bora lá, deixe nos comentários e até o próximo vídeo!